As habilidades de Claude foram 10 vezes mais fáceis de construir e mais fortes de usar, então no vídeo de hoje vou explicar exatamente por que isso é, então eu vou viver construir uma completa e nova habilidade aqui na frente de vocês. Então rapazes, tão rápido que é uma habilidade é apenas uma receita para que quando você pedir ao seu agente para fazer você, por exemplo, um post no LinkedIn, ele vai ler a receita e ele vai. Faça o certo a cada vez, e quando eu digo receitas eu só texto é apenas instruções de texto como um prompt. Então se eu vou para personalizar e eu vou para habilidades e eu clico em, por exemplo, habilidade interna, com isso diz um conjunto de recursos para me ajudar a escrever todos os tipos de comunicação interna usando o formato que minha empresa gosta de usar, e você pode ver está a habilidade em si é apenas texto que você poderia ler, que um estagiário poderia ler, qualquer um poderia ler e entender o que está acontecendo na habilidade. Se você está usando-os em código na nuvem, você pode ver eu tenho uma tonelada de habilidades aqui, por exemplo, let olhar para a minha habilidade de mineração de ideias. Este é o arquivo de marcação que explica ao agente o que essa habilidade faz, e mais uma vez é tudo apenas texto. Então o que foi Anthropic fazer que fez todas essas habilidades melhor? Eles atualizaram sua habilidade criadora de habilidades, que é uma habilidade que ensina como construir medida de teste e refinar, apenas fazer todas as habilidades melhor e melhor e melhor. Vamos cobertura, porque isso importa. E o que aconteceu então? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que há duas habilidades diferentes, underline termo underline 065 underline underline s. Temos uma habilidade de capacidade, que é um prompt, por isso ensina a nuvem como fazer algo melhor, por exemplo, projetar sites com habilidade de design front-end, ou criar documentos, ou executar fórmulas Excel, coisas que talvez o default model por si só não saiba super bem. Mas com um prompt ele faz um trabalho muito melhor. Então nós também temos habilidades de preferência codificadas, o que significa que a cláusula já entende cada uma dessas peças, mas precisa segui-las em uma ordem específica para que estas sejam muito mais parecidas com os fluxos de trabalho reais, como a automação passo a passo, por exemplo. Se você perguntar a Claude sem uma habilidade de design front-end para construir um site, ele poderia fazê-lo, mas pode parecer muito genérico, pode parecer slot como eles o chamam. Mas se você dar exatamente o mesmo prompt, mas desta vez você também let, ele usa a habilidade de design front-end, que vai olhar muito melhor, porque essa habilidade diz coisas como boas fontes, boas esquemas de cores, bons elementos de fundo, bons layouts, e que é uma habilidade classic capacidade uplift. Agora, aqui é um exemplo de uma habilidade de preferência codificada, que é a que acabamos de ver na minha nuvem. Código que eu chamo de mineração de ideias, e esta habilidade é um pouco mais sequencial e há diferentes passos envolvidos. Então primeiro ele vai olhar para meus comentários do YouTube, ele vai olhar para alguns vídeos em meu nicho, ele também vai olhar para as tendências de X e na web, e ele vai então gerar dois agentes diferentes, para que um agente do YouTube que analisa essa coisa e um agente de pesquisa que analisa essa coisa, e estes são executados em paralelo, e então eles ambos enviar sua saída de volta para o agente principal, que vai marcar e cruzar a referência, e, em seguida, o agente principal transforma todas essas informações em algumas ideias de vídeo para mim, que é por isso que eu chamo de mineração de ideias. Então o que eu poderia fazer é eu poderia dizer hey Mr. Agente, ir olhar meus comentários, ir olhar no YouTube, ir olhar em X, analisar que e ajudar. Eu encontrei algumas ideias de vídeo, e cada vez que ele me daria respostas diferentes, e cada vez que ele faria de forma diferente, ou eu só posso dizer e faça alguma mineração de ideias, e ele só vai chamar a habilidade cada vez que eu tenho uma saída que eu gosto. E a razão pela qual isso é importante entender é porque as habilidades de elevação de capacidade podem desaparecer ao longo do tempo, porque, por exemplo, com a habilidade de design do front-end, agora estamos com o Opus 4.6 direito, que se o Opus 5 gotas e default Opus 5 é melhor no design do front-end, então o Opus 5 com a habilidade do front-end. Então nesse ponto você pode precisar apenas retirar essa habilidade completele, mas com uma habilidade de preferência codificada estes permanecerão bastante duradouros e precisos, porque o processo é muito específico para você, que o Opus 5 não será treinado no mais ok. Então esses são os dois diferentes tipos de habilidades. Agora podemos avaliá-los com esta nova habilidade criadora, habilidade que é um oficial Anthropic. Habilidade está é a que estamos falando, é no repo aqui. Se eu abrir a habilidade real MD, você pode ver isso é o que ele faz, cria novas habilidades, ele pode modificar e melhorar as habilidades existentes, ele pode medir habilidade desempenho. Então use isso quando você quer criar uma habilidade do zero, se você quiser atualizar ou otimizar uma, se você quiser executar avaliações para testar uma habilidade, se você quiser fazer referências, ou se você quiser otimizar uma descrição de habilidades para melhor precisão de gatilho. Então eu vou falar sobre o que cada um desses pequenos elementos significam, mas eu só queria mostrar que esta é a habilidade real. Criador de habilidades é apenas todas as melhores práticas de Anthropic. Como construir melhores habilidades, que eles já fizeram coisas antes, como caíram um PDF de 33 páginas que o acompanha através dos fundamentos do planejamento e teste de design e distribuição de iterações e compartilhamento de todos esses padrões de coisas, solução de problemas. Isso é bastante minucioso para que você possa tomar o tempo e aprender isso, ou você poderia apenas dar ao seu agente a habilidade criador de habilidades, e todas essas informações já estão disponíveis. Então o que os avaliadores fazem é let seu agente avaliar a qualidade de sua habilidade, em seguida fazer melhorias para que let dizer que você tem uma habilidade para criar descrições de emprego. O que você poderia fazer é dar ao seu agente toneladas de exemplos de descrições de trabalho boas que você quer, e, em seguida, ele vai olhar para a sua habilidade, ele vai testar alguns prompts e ele vai comparar. É para as saídas e será capaz de otimizar sua habilidade para você. Como falamos no passado, quanto mais você usar uma habilidade melhor e melhor, porque você é capaz de dar feedback sobre o que você gosta e o que você não
Então este atalhos que processo aqui é um exemplo rápido de que Anthropic correu com este eval habilidade para preencher algumas coisas PDF estava tendo dificuldade em encontrar o lugar certo para colocar o texto. Mas depois que eles correram a avaliação sobre a habilidade e foi capaz de melhorar agora você pode ver todo o texto está sendo colocado com precisão se é uma caixa de verificação ou apenas um preenchimento em algum campo. Então há duas razões pelas quais precisamos usar avaliações e eles são semelhantes, mas eles são o oposto. O primeiro é pegar regressões. Então isso significa que o LET diz que temos uma habilidade de descrição de emprego como um modo evoluir pode usar a habilidade pior porque é treinado um pouco diferente e pensa um pouco diferente. Então isso seria um sinal inicial de que você precisa evoluir sua habilidade em seguida. O segundo é detectar o crescimento para que mais uma vez como models melhorar ou evoluir pode ser capaz de apenas fazer um trabalho melhor sem uma habilidade em tudo e que é quando você seria capaz de executar a avaliação dizer ok bem sem uma habilidade é melhor e eu estou apenas indo em frente delete isso ou talvez apenas arquivá-la e então nós também podemos executar benchmarks. Quando um model atualiza ou quando você faz uma iteração e você muda sua habilidade. Basta executar todos os evals e executar um benchmark que lhe dará coisas como uma taxa de passagem por um tempo e também quantos tokens estão sendo usados. Então aqui está um exemplo onde eles disseram benchmark habilidade PDF com e sem a habilidade carregada e mostre-me lado a lado resultados para que eu possa ver o Plift e obtenhamos todas essas informações. Sobre estas diferentes métricas de avaliação obtemos as taxas de passagem que obtemos o tempo total e o total tokens. Então aqui você pode ver que com a habilidade você está obtendo resultados muito melhores em seguida. A peça final é o ajuste de gatilho de habilidade. Então uma vez que você tem um projeto preenchido com LET é apenas dizer 10 ou mais habilidades que você pode notar às vezes que você está obtendo falsos gatilhos ou você está perdendo incêndios. Significa que você queria que ele usasse uma habilidade e usou a habilidade errada ou você queria que ele usasse uma habilidade e ele não usou nenhuma. Felizmente você também poderia usá-los com comandos de slash. Mas é muito mais conveniente apenas ser capaz de falar em linguagem natural e certificar-se de que seu agente o entenda. Então usando o ajuste do gatilho o criador de habilidades irá analisar sua habilidade e ele irá testar diferentes prompts que você pode usar para desencadear essa habilidade, em seguida. Ele irá editar a descrição para que essa habilidade seja chamada de forma mais precisa e está é uma variação real que eles correram você pode ver no lado esquerdo e no lado direito temos a pontuação do teste e a pontuação do trem e o verde e azul são os resultados depois. Foi analisado e corrigido com o ajuste do gatilho para que você possa ver que ainda não é perfeito. Mas é muito melhor do que onde estávamos sem essa nova habilidade e o que eu acho que é legal e como eu quero terminar esta sessão antes de entrar em uma demonstração ao vivo é onde isso está indo e no fundo temos uma citação de Anthropic eles mesmos que dizem ao longo do tempo uma descrição de linguagem natural do que a habilidade deve fazer pode ser suficiente com o model figuring for o rest e eu acho que esta palavra pode ter sido vontade e o que isso significa é que hoje quando estamos dizendo ao nosso agente para construir habilidades para nós ou talvez apenas dando-lhe um SOP estamos dando-lhe regras de passos e formato. Mas o que vai acontecer no futuro é que vamos ser capazes de apenas dizer em maneira mais alto nível. Linguagem natural o que queremos e ele vai ser capaz de descobrir tudo isso e chegar com uma especificação e apenas cortar o tempo que leva para nós para obter uma habilidade boa ou uma automação boa tudo bem. Então eu estou em meu ERC para o projeto que é como meu assistente pessoal e código na nuvem e eu vou mostrar a vocês como podemos obter a habilidade instalada para que você esteja em VS. Código que é onde eu estou ou no terminal ou em um aplicativo de desktop o que você só precisa para fazer slash plugins você pode clicar em gerenciar plugins, em seguida. Se você entrar aqui você pode ver como todos os underline termo underline 015 underline underline oficiais você pode ir em frente e procurar criador de habilidades dash e aqui você pode ver oficial aqui é o underline termo underline 043, underline underline e tudo que você tem que fazer é ir em frente e clique em instalar você pode instalar isso para apenas você pode instalá-lo para o seu projeto ou você pode instalá-lo localmente eu estou apenas indo instalá-lo para todo o projeto. Então agora você pode ver que está instalado e eu estou apenas indo para ir em frente e restart código de nuvem para que isso aconteça então apenas tenha em mente se você está na nuvem. Código pode não aparecer aqui em suas habilidades de nuvem de pontos reais se você fizer isso em seu projeto, então você pode verificá-lo e dizer que você tem a habilidade criador de habilidades o que ele faz e você pode ver aqui que nós temos isso. Então eu vou ir em frente e mudar para o modo de planejamento e eu vou ver se ele pode nos construir uma nova habilidade eu preciso que você crie uma habilidade chamada Roundup semanal do YouTube onde no final de cada semana você vai olhar para os vídeos que eu fiz naquela semana, você analisar os comentários, você analisar os pontos de vista, envolvimento, coisas como isso e você vai me dar um relatório PDF sobre todos os insights, fortalece as fraquezas, ameaça, as oportunidades para que isso é tudo que eu vou enviar e eu mantive isso bastante vago intencionalmente. Para ver o que ele vai voltar com e como ele vai ser capaz de planejar isso para nós e isso é onde o futuro está indo e isso é o que Anthropic está falando porque a maioria das pessoas que estão usando habilidades agora são reais. Como executivos e gerentes e operadores eles não são engenheiros o que significa que nós somos bons em ser capazes de explicar o que queremos. As métricas que precisamos atingir e por que precisamos disso, mas talvez não todos os detalhes técnicos nitty-gritty direito. Então ele voltou e me perguntou algumas perguntas a primeira coisa que eu disse é que eu quero que seja apenas os últimos 7 dias.
Então é uma janela de 7 dias que ele perguntou sobre as seções do relatório que ele veio com e eu disse que eles olharam bem e para o estilo PDF eu disse para usar os ativos da marca em minha pasta certo. Acima aqui eu tenho minhas diretrizes de marca. Em seguida, este é o logotipo real para as. Então eu estou dizendo a ele para usar esses espero que ele possa jogar tudo isso e fazê-lo se sentir marca. Então ele vai continuar indo com este plano tudo certo. Então neste ponto ele voltou com um plano e tem em mente que eu ainda não disse nada sobre a pilha de tecnologia. Ou qualquer outra coisa que está escrevendo tudo que vai fazer e normalmente eu iria ler isso e dar-lhe alguns ajustes potencialmente. Mas eu só quero ver o que este criador de habilidades é capaz de fazer com um único tiro prompt e eu só vou seguir em frente, aceitar e olhar para isso em sua lista de fazer podemos ver que ele cria todas essas coisas. Mas então o último passo é executar o teste e repetir com o processo do criador de habilidades. Então eu estou animado para ver o que ele faz para que você possa ver que ele criou tudo então o que ele fez é que ele decidiu testá-lo para fazer uma iteração final ok então eu estava um pouco confuso eu disse você tem um arquivo PDF real para mim e ele disse que sim é em sua pasta de projetos eu estava olhando nos modelos onde ele criou um modelo HTML mas ele renderizou que como um PDF então eu vou para projetos vamos ir para o YouTube Roundup semanal e aqui temos um PDF real que isso não parece ótimo este não é um PDF mas se eu abri-lo a partir de meus arquivos é um PDF. Então aqui temos o logotipo, temos Roundup semanal, temos 3 vídeos publicados e então nós temos algumas estatísticas sobre visualizações como e comentários eu vou para. Continue indo para baixo temos o nosso resumo executivo. Então isso é para ele correu eu acho que 2 semanas vale a pena de dados apenas para testar isso fora e eu vou dizer apenas olhando para isso eu não acho que esses dados são corretos. Então tenha em mente que aqui podemos ver a decomposição por vídeo agora nós não temos nada disponível em nossa análise de SWOT então nós temos contexto concorrente não há nada disponível aqui, então. Agora é hora de dar algum feedback e ver o que ele pode fazer. Eu primeiro vou limpar este contexto porque ele usou 62%. Eu vou voltar para o modo de plano e apenas dar algum feedback honesto. Tudo certo para que o relatório parece ótimo como, esteticamente você fez um trabalho no design. Mas os dados estão todos errados. Havia muitos elementos que faltavam. Eu preciso que você olhe para como você está scrapping estes dados do meu canal do YouTube, como você está pesquisando através dos comentários e vídeos concorrentes e certifique-se de que há dados indo para este relatório e antes de eu enviar isso fora interesting porque você pode ver aqui ele nos enviou alguns dados João que é a informação crua que ele foi capaz de encontrar do meu canal do YouTube e a coisa é isso não é super em profundidade. Eu não acho que ele fez um trabalho suficiente sobre o elemento de pesquisa e talvez isso seja exatamente o que estávamos falando mais cedo aqui onde em algum momento vai ser capaz de entender que queremos todos esses dados granulares. Mas talvez agora é nosso trabalho explicar que eu quero ver comentários. Analise eu quero ver o que está funcionando para outras pessoas no espaço eu quero ver outros vídeos de tendência e eu quero que você use tudo isso e use seu cérebro para descobrir quais são os pontos fortes meu canal tem as fraquezas e as oportunidades e as ameaças. Em seguida, todas essas informações devem ser um relatório de pesquisa bastante em profundidade para mim no meu roundup semanal do YouTube, então enquanto este executado eu pensei que devemos olhar rápido para o que ele fez em meu ponto cloud temos minha pasta de habilidades se eu ir todo o caminho para baixo temos o roundup semanal do YouTube e este é o arquivo MD para que tenhamos o YAML para cima com a descrição do nome desabilitar model invocação false que só significa que o código da nuvem pode chamar isso com base em um pedido ele não tem que ser explicitamente um comando slash. E então uma dica de argumento para que quando o código da nuvem decide usar essa habilidade ele envie talvez uma dica para que a habilidade entenda como qual vídeo estamos assistindo ou o tópico que está dando algum contexto que está dando algum canal. Benchmarks alguns foco opcional e, em seguida, instruções passo a passo sobre o que está fazendo aqui você pode ver o que está fazendo está chamando em um script chamado de dados do YouTube que se eu estava procurando isso aqui eu poderia ir para baixo para meus scripts eu poderia ver o roundup semanal do YouTube e aqui temos algumas coisas diferentes que temos a preparação. Dados temos o relatório de renderização e também temos um script que eu já tinha neste projeto que ele foi capaz de encontrar e usar para que ele não tenha que criar um novo e este é chamado de dados do YouTube. Então a habilidade que o arquivo MD aqui aponta para tudo que o agente precisa para fazer isso exatamente o que. Então ele está de volta com outro plano detalhado e eu vou ir em frente e atirar isso fora e eu amo isso mais uma vez temos todos estes. Paraduz e depois no final diz para auditar com o criador de habilidades e este é um exemplo de por que usar um projeto mais e usar uma habilidade mais torna mais forte porque algumas das peças que eu já tinha neste projeto é capaz de reutilizar como meu agente de analista do YouTube como meus scripts de dados do YouTube. Claro, tem todo o contexto sobre meu negócio em meu canal do YouTube aqui já. Todas essas mudanças foram feitas e agora tudo o que resta fazer é executar a habilidade. Então eu só chamo a habilidade que você pode ver que está lendo aqui e agora o que está fazendo é refrescar os dados do canal que vai usar 3 agentes em paralelo preparar o relatório preencher os dados, em seguida, renderizar o PDF e mostrá-lo para mim. Então eu vou verificar com vocês quando nós obter essa saída tudo certo que acabou temos alguns hits rápidos para os principais concorrentes movimento. Maior oportunidade Jack Roberts é a minha maior ameaça se você ver este Jack continuar a esmagá-lo ok. Então aqui está o relatório essas estatísticas fora do salto olhar um pouco mais preciso eu poderia querer dizer para fazer este logotipo um pouco maior, mas ele fez o que pedimos 7 vídeos.
Publicado, e como eu disse que essas estatísticas parecem mais precisas, temos o resumo executivo aqui com algumas tomadas-chave de dobrar em títulos de resultado de dólar, fazer um tutorial antigravidade dedicado, preencher o bate-papo GBT para cloud, migração cheque, Robert de perto e depois endereço vs código versus antigravidade confusão, temos o por vídeo. Desintegração, então agora você pode ver as métricas reais de todos os vídeos. Incluindo o que eu acabei de cair como 1 hora atrás, e todos estes parecem estar fazendo bem, este pode não estar fazendo melhor e semelhante com este. Mas eu gosto da maneira que este parece, os layouts muito limpo e profissional para análise do SWOT que temos na segunda página ainda parece que é apenas um problema de espaçamento fácil que podemos corrigir para que tenhamos alguns pontos fortes. Aqui temos algumas fraquezas, temos ameaças e temos nossas oportunidades, melhores comentários e sinais de audiência, vendendo chovels em um ouro Hashbrew bem jogado homem. 26 gostos, Rainate 10 dias para se juntar à sua comunidade, mas eu tive meu primeiro cliente potencial, é tudo graças a você em sua comunidade incrível, e você pode ver que vemos outros comentários, vemos que vídeo eles vieram de quantos gostos, e nós também estamos recebendo pedidos de vídeo, estamos recebendo pontos de dor, e isso me ajuda a ficar em sintonia com o que vocês estão dizendo. Uau, isso só continua indo, nós temos o contexto concorrente, então todos esses canais, todos esses vídeos, todas essas estatísticas, e que vem junto com algumas lacunas notáveis, então finalmente nós temos o que é tendência em esta semana. Então o que são habilidades, o mais poderoso? Eu já usei todas essas coisas com o canal, as visualizações por dia e o tópico. Então isso é incrível, e eu fui capaz de construir